Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por tudo que Deus, Ele tem nos concedido. Desde já, abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18, epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Lemos a palavra de Deus. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Rogo os irmãos que orem por mim. Para que Deus ilumine a minha mente e também abra a mente de vocês para que possam compreender a palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, eterno, majestoso e glorioso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido, por estarmos aqui, por mais um dia de vida, por principalmente, Deus, servirmos ao Senhor. Deus eterno, em nome do teu santo Filho Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que tenho cometido. Deus bendito, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, a qual mais uma vez falou conosco. Deus, ilumina cada mente que aqui está, inclusive a minha, para que compreenda, Deus, a tua santa palavra, e assim venha expor a mesma com fidelidade. Abre a mente de todos, Deus, para que juntos possamos aprendermos, e assim, Deus, crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, eu entrego este sermão nas mãos do Senhor, para que assim o Senhor me use, em nome de Jesus, amém. Irmãos, dando continuidade à epístola que Paulo escreve, o estudo da epístola que Paulo escreve aos Romanos, e como os irmãos têm acompanhado essa exposição, estou fazendo a exposição do capítulo 4, e se Deus permitir, hoje, irei fazer o encerramento deste capítulo. Essa epístola que Paulo, ele escreveu aos Romanos, é uma epístola, como sempre tenho dito, ela é bastante teológica,
A pessoa, para entender a mesma, tem que estudar as Escrituras. Uma coisa que eu sempre tenho falado para os irmãos, que é impossível nós termos uma interpretação correta das Escrituras se lermos apenas uma parte dela. Exemplo, eu acredito que pelo menos uma parte dos que aqui estão já escutaram algumas pessoas pregarem e eles dizerem algo quando estavam pregando e noutra pregação, ou até mesmo o que é o caos do absurdo, né? Na própria pregação que ele citou certas coisas, ele discordar daquilo que ele mesmo disse. Isso é típico de uma pessoa que não tem habilidade para pregar. E essa epístola aos Romanos, se não tivermos, se o leitor das Escrituras, ou até mesmo o expositor, porque nem todos que são leitores, eles serão expositores. Se ele não tiver cuidado, ele pode fazer afirmações, dizer que o texto disse isso, só que poucos minutos, ou no outro dia, noutra oportunidade, ele dizer algo relacionado àquele texto, ou a um texto paralelo, ou seja, um texto que tem a mesma natureza, discordando daquilo que ele tinha dito anteriormente. Todavia, quando o homem de Deus, seja ele quem for, ele é submisso ao Espírito Santo e dedica-se a estudar as Escrituras, porque não adianta eu ser submisso, ou vocês serem submissos ao Espírito Santo, se nós não nos dedicamos a estudar as Escrituras. Porque, como alguém já disse, e estou bem lembrado, que quando fazendo o curso básico de teologia com o pastor Orlando Leopoldino, ele dizia que o crente que ora muito, que é certo orar muito, quanto mais você orar, melhor. Os grandes homens de Deus da história, eles oravam muito. Exemplo, o John Wesley, ele não tinha um dia sequer sem orar, no mínimo 2 horas. O Martinho Lutero, alguns dizem que ele orava 4 horas por dia. E todos os homens de Deus, que Deus usou poderosamente, eram homens de oração. Todavia, esses mesmos homens, e outros que eu não citei, além de orarem, eles estudavam muito. E como dizia o pastor Orlando, e eu concordo plenamente, o crente que ora muito e não estuda as Escrituras, ele fica engraçado. Ele fica engraçado. Por quê? Porque ele sente demais, ele ouve demais, ele vê demais. Irmãos, eu estava conversando recentemente com o proprietário aqui do prédio, com o Silvano, e ele disse que quando começou a morar nessa casa aqui de lado, ele viu uns vultos. E eu perguntei como que foi. Ele falou: Romeu, eu vi mesmo pessoas passando assim. Quando ele ia verificar, nada. E claro que eu acredito nisso. E eu até falei que a antiga moradora daí, ela gostava de mexer os pauzinhos, gostava de macumba. E ele disse que orou juntamente com os irmãos da igreja, e graças a Deus, desse dia em diante não viu mais. Aí logo eu lembrei de algo, e algo é coisa do manto, né? Eu lembrei que um dia eu estava na igreja, não era congregacional, na outra que eu fazia parte, na Bleia, e o pastor, nessa igreja aqui pequena, o pastor perguntou quem viu alguma coisa. Eu sempre pergunto, irmão João, você ouviu alguma coisa? Ele, o que, irmão Romulo? Se há alguma coisa do céu, uma bola de fogo,
sei lá, uma estrela caindo, o sol se movendo. O senhor não viu nada do céu, um anjo, uma asa, uma pena, um canhão de anjo, alguma coisa? Ele falou, não, não vi nada não. Aí o pastor perguntava muito isso, quando eu era novo convertido. Aí uma irmã disse, sempre tinha o dito de dizer que viu um anjo, e aquele anjo estava com as asas abertas, ia de um canto a outro, eita. Aí outra irmã falou, e eu vi um vulto passando ali. Eu disse, não, enquanto estava o anjo ainda ia, agora vulto não, vulto não. Eu disse, Silvana, então vulto, nem todo vulto é ruim. Aí Silvana disse, Roma, agora eu vou entregar a pizza que é melhor, pastel, porque, irmãos, então fica engraçado. Quem não já viu aquele crente que ora muito e todo se tremendo? Ele fica engraçado demais. Então é necessário nós lermos as Escrituras, orarmos o quanto pudermos. Aqueles que podem se consagrar, se tiverem saúde. Porque eu conheço pessoas que se consagram, fazem jejum sem ter saúde e estão vendo a hora morrer de um ataque. Inclusive a avó de Sara é assim, e a pessoa aconselha, ela não está nem aí. Então ela quer se encontrar com os anjos que ela vê direta, mais rápido do que o que Deus quer. Portanto, irmãos, estudando as Escrituras, a gente vai aprender. Se não estudarmos, só orarmos, iremos ficar engraçados. A gente vê vulto, a gente vê tudo que for necessário. Eu já vi no caminho de Bacamarte já uma vez com um irmão, e o irmão ele vinha se tremendo o culto todinho. Quando foi no caminho de Bacamarte, ele disse que viu um monte de caveira, e eu fiquei com medo, um novo convertido. Então é necessário estudarmos as Escrituras, principalmente, irmãos, em certos textos, porque se nós não tivermos estudado, é melhor a gente nunca nem tocar. Por quê? Porque iremos falar coisas que as Escrituras elas não estão dizendo. Versículo 16 do capítulo 4 diz assim: portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ou seja, nós também somos agraciados. Ele é o Pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus. Quem? Abraão, em quem creu. Abraão creu em Deus, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, versículo 18, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Irmãos, esse versículo 18, ou essa perícope que inicia-se, que eu irei iniciar hoje, para fazer assim a exposição, no versículo, a partir do versículo 18, vai dizer que Abraão, contra toda a esperança, creu. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações. Existe um adágio popular, e que é muito comum entre, principalmente, as pessoas que não servem a Deus. Eles dizerem assim: a nossa esperança, ela é a última que morre. E isso é muito comum. E existem algumas pessoas que eles buscam algo, almejam uma certa coisa, e eles têm esperança para conseguir isso. Só que, dependendo da circunstância,
dependendo das situações que vierem sobre aquela pessoa, ela vai, com certeza, perder as esperanças. Irmãos, e essa perícope, ela vai nos mostrar o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, ou seja, lá em Gênesis, capítulo 12, quando Deus fez o chamado a Abraão: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Abraão, irmãos, contra toda a esperança, em esperança creu. O que é isso que o Espírito Santo, ele quis dizer pela boca de Paulo? Contra toda a esperança, em esperança creu. Irmãos, o Espírito Santo quis dizer o seguinte: que diante das circunstâncias, Abraão sabia que era impossível ele ter um filho com Sara. Diante das circunstâncias que os cercavam, Abraão, já com cerca de quase 100 anos de idade, com 99 anos de idade, recebeu a promessa. Abraão tinha, os irmãos lembram, já falei isso aqui algumas vezes, ele tinha 75 anos de idade quando ele recebeu a promessa. E os irmãos sabem quando que essa promessa foi cumprida na vida de Abraão? Os irmãos sabem, Gilberto sabe, aos 100 anos de idade, depois de 25 anos. Irmãos, e diante dessas coisas, eu estava até lembrando quando estava estudando, essa perícope desde sexta-feira. Ontem não estudei porque trabalhei, depois tive outro a fazer, mas já estava afiado, já estava já no óleo, faltava só ligar o fogo, mas o fogo é ligado quando chega aqui, irmãos. E eu estava pensando o seguinte: sempre que estou estudando as Escrituras, eu oro a Deus, e digo: Deus, que eu não venha aumentar, que eu não venha diminuir, que eu não venha ter uma interpretação errada. Os irmãos lembram que eu disse aqui, porque o texto sagrado vai dizer que contra toda esperança, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, ou seja, quando não tinha mais esperança, contra toda esperança, ele ainda acreditou e tinha esperança. E diz o texto que ele não se enfraqueceu na fé, mesmo reconhecendo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem. Eu estou esquecendo, tem hora que eu estou lá na cozinha, que é bem pertinho lá do quarto, e eu saio para pegar algo. Quando eu chego lá, eu esqueço. Mas graças a Deus, em relação às Escrituras, Deus, ele está incumbido
através do seu Espírito Santo, para me fazer lembrar tanto do que eu estudei, como também do que eu disse. E disse aqui, domingo passado, não sei se os irmãos lembram, que tanto Abraão como Sara, eles, em um certo momento, eles duvidaram. E como é que fica agora a questão de dizer que ele não se enfraqueceu na fé? Irmãos, o Espírito Santo aqui fala pela boca de Paulo num contexto geral. Mas como disse domingo aqui, Abraão, na verdade a Sara, quando viu o tempo passar, ela aconselhou Abraão a ter relação com Agar, que era filha dela, que era serva dela. E como eu disse aqui os irmãos, até digo, estava evangelizando sexta-feira, encontrei uma senhora que estava na frente da sua casa, junto com outra senhora, e a gente estava evangelizando, o Gilberto que deu a palavra, no final, ela falou que não entendia as escrituras, e eu falei, senhora, procure ler o Novo Testamento, principalmente os evangelhos. Por quê? Porque existem coisas no Antigo Testamento que é necessário ter alguém que seja instruído realmente, que tenha habilidade para ensinar, para dizer, isso aqui aconteceu, mas não foi da vontade de Deus, não. Um exemplo, Sara estava com Abraão, e de repente Sara falou, Abraão, tem relação com a Agar, que é a nossa serva, com a minha serva, e Abraão teve e ficou tudo numa casa só. Irmãos, isso aos nossos olhos, ao nosso contexto alá brasileiro, a gente fala, oxe, isso aí é o quê? Que bagunça é essa? E Abraão é o nosso pai na fé, está entendendo? Então tem que ter explicação para isso, para que as pessoas não venham pensar, rapaz, a Bíblia tem coisa que, exemplo, Ló teve relação com as filhas, mas isso nunca foi da vontade de Deus, foi pecado, é incesto, está entendendo? Eles fizeram isso por desobediência a Deus, da mesma forma Abraão com Agar, eles ali ficaram ali um pouco duvidoso da promessa e Abraão acabou cedendo ao conselho de Sara. E Sara não era nem uma Dilma Rousseff, não, que Dilma Rousseff, aquela mulher tem que ser estudada, aquela mulher tem que ser colocada lá na NASA, estudar ela, aquela mulher, ela não é nem de outro planeta, aquela mulher, ela não é dessas galáxias, não, ela tem cada tipo de coisa que eu fico olhando assim, rapaz, vem cá, essa mente dela, isso tem que ser estudado. A questão é o seguinte, é que Dilma não é um ser humano comum, não, eu estou brincando, irmãos, mas parece que não é não. Irmãos, então foi num contexto geral, mas no decorrer, Abraão, para vocês terem uma ideia, Abraão mentiu, e Sara acompanhava Abraão na mentira. Abraão, quando errou, quando Sara aconselhou Abraão erroneamente, Abraão cedeu. Quando o escritor diz aqui que sem se enfraquecer, pois já contava com cerca de 100 anos, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Parece ser contradizente com o que eu tinha dito domingo, mas não é, como eu expliquei aqui. Por quê? Eles, em um certo momento, duvidaram, mas num contexto geral, como o Espírito Santo fala pela boca de Paulo aqui, eles permaneceram firmes, porque quando erraram, Deus fala com eles e eles novamente passam a crer firmemente, e foram até o fim, e na verdade as Escrituras Sagradas, irmãos, elas vão nos ensinar que Abraão é um exemplo de fé, para cada um, para todos e cada um dos homens, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor.
Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olha que o Espírito Santo fala pela boca de Paulo, foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. É por isso, irmãos, que Paulo ele vai dizer que contra toda a esperança, em esperança ele creu. Abraão, ele quando chega em certo momento, como diz aqui, com cerca de 100 anos de idade, Abraão ainda não tinha recebido a promessa que Deus tinha concedido ou tinha prometido a ele. E Abraão, ele olha para si, ele reconhece que o seu corpo já estava sem vitalidade, ou seja, já era um homem idoso. Abraão também, ele olha para Sara, e Sara já era, não porque já era uma pessoa já idosa, mas Sara desde sempre, desde quando se entendeu como mulher, ela descobriu que era estéril. E além de Sara ser estéril, Sara já tinha se tornado uma mulher idosa. E Abraão reconhece isso. Ele reconhece que não tem mais vitalidade. Ele reconhece que Sara já é uma pessoa idosa, uma senhora idosa. Mas mesmo assim ele não duvidou da promessa. E nem foi incrédulo, ele não duvidou e nem foi incrédulo à promessa de Deus. Irmãos, hoje eu vou profetizar. Levanta a mão aí e recebe. Nem jeito para dizer isso eu tenho, né? Já tem cara que diz que já fica todo se achando o Moisés, e o povo acha bom. Irmãos, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. É isso, irmãos, que nós temos que termos. A gente sabe que na caminhada que nós traçamos aqui nessa terra para chegarmos até os últimos instantes de vida que nós temos aqui na terra, como servos de Deus, seja na bendita esperança de Deus, que é o arrebatamento da igreja, ou então o dia de Deus, ele disser, o dia que Deus disser, e que está marcado para nós, se assim nós não formos arrebatados. Hoje é o dia de eu levar Romualdo. Hoje é o dia de Romualdo ele encontrar-se comigo. Hoje é o dia de certos irmãos se encontrar-se comigo. Irmãos, para que nós venhamos termos, ou mantermos firmes a nossa confiança em Deus, nós temos que sabermos quem Deus é. Nós temos que mantermos firmes a nossa confiança nele. A gente não pode, em hipótese alguma, desfalecermos, desacreditarmos no que Deus ele tem dito para nós. E quando isso acontece, quando nós desacreditamos, a primeira coisa que nós fazemos é relaxarmos. E por mais que a gente não saia da igreja, permaneça dentro de um ambiente cristão, a gente vai continuar praticando ou a gente vai começar a praticar as mesmas coisas que as pessoas que não são crentes e que nós, quando não éramos crentes, fazíamos. Nós temos que, mesmo diante das circunstâncias, irmãos, nós temos que acreditarmos que quem nos chamou foi um Deus Todo-Poderoso, que o nosso alvo, ele não termina aqui não, em Riachão, que a nossa meta, o nosso alvo, ele não se resume a coisas terrenas não, pelo contrário,
Um exemplo, eu quando ainda não era crente, eu gostava muito de futebol, hoje nem acompanho mais, não acompanho, e não tenho a mínima vontade de acompanhar, já tenho coisas demais para me preocupar, coisas demais, e essas coisas demais é a minha vida. Tem um cara que eu tomo conta dele desde quando eu me converti, e até hoje eu não consegui pará-lo de pecar, e sou eu. Aí eu vou estar me envolvendo com isso. E lembro-me muito bem que era fanático pelo São Paulo, era São Paulo, torcia aqui na cidade pelo São Sebastião, que hoje não existe mais, o Campinense em Campina e o São Paulo. Não era muito fã da seleção brasileira, não. Assistia, torcia, mais fanático, era Campinense, São Paulo e São Sebastião. E lembro que o São Paulo teve um momento, o time do São Paulo, que foi em momentos, isso é um linguajar entre times de glória, onde São Paulo, onde ele entrava, ganhava. São Paulo era Campeonato Paulista, ganhava, era Copa Rio, São Paulo ganhava, era Copa a Mercosul na época, São Paulo ganhava, a Libertadores o São Paulo ganhava, o Mundial o São Paulo ganhava, e lembro-me muito bem que eu tinha uma grande vontade de ver o São Paulo sendo campeão mundial. Aí o São Paulo vai, campeão da Libertadores e campeão do Mundial. Lembro-me como hoje, um domingo pela manhã, e quando o São Paulo foi campeão, eu fiquei alegre com meu irmão Josemar, e a gente veio, ficou alegre, aí daqui a pouco, a gente escutei um pessoal soltando uns fogos aqui embaixo, eu peguei, na época eu tinha uma moto, aí eu vim na moto aqui embaixo, e depois eu fiquei pensando assim, o povo tudo gritando, eita, 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 aquele negócio, depois eu fiquei pensando, oxe, pronto, acabou a alegria. Aí eu fiquei pensando, pronto, e agora? Foi campeão mundial, e aí? Vai ter mais o quê? Aí eu comecei, mesmo sem ser crente, eu comecei a pensar, que coisa tão sem nexo, né? Tão besta, que coisa tão besta, né? Sei que nesse período São Paulo brasileiro, São Paulo, se eu não estou enganado, ganhou 3 seguidos, e assim, eu sei que ele ganhou tanto, que eu fiquei até, eu digo, não tem graça mais não, todo campeonato São Paulo ganha, ou seja, coisas humanas, e tudo é passageiro, tudo fica por aqui, irmãos, só que a nossa caminhada com Cristo, ela não terminará por aqui. O nosso alvo é os céus. Se nós nos dedicarmos constantemente a Cristo, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, nós nos enfraquecemos. Irmãos, tem momento da nossa caminhada que é como eu dizia antigamente, e é verdade, numa forma, numa linguagem analógica, é como que a pessoa esteja, parece até um guerreiro, o cara fica, não, eu vou para a igreja, eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero ler, e tô doido. Quando eu não era crente, quando eu era novo convertido, eu dizia, eu tô doido, eu saía evangelizando mais Adão, eu tô doido, e Adão saía doido para encontrar um cara endemoniado, seja mulher, homem, quem for, lobisoma, porque disseram que a lobisoma é mais valente que o lobisomem. Eu digo, eu estou doido para encontrar, para a gente orar, que eu achava bonita a queda, quando botava a mão, buf, aí quando Adão ria, o menino de Adão pegava o celular, já ia gravando, aí Adão já ia botando a mão, eu já ia por trás, eu sabia que já era queda, para não meter a cabeça da pessoa no chão, eu digo, é queda na certa, e eu ficava doido para encontrar, irmão, só que tem dia que a gente está no culto, mais frio do que um iceberg, a verdade é essa, triste, cabisbaixo, sem força para ler a palavra, está no culto, isso é uma verdade, isso acontece comigo, está no culto, cheio de pensamentos, que é uma coisa errada, confesso que acontece comigo, que sou ser humano, sou falho, a pessoa está no culto com pensamento nisso, naquilo, num problema, no outro problema, e quando isso acontece conosco, acontece comigo, Deus tira isso da minha mente, e começa a orar,
para que isso saia, mas às vezes é tão forte, que fica lutando com a pessoa. Irmãos, mesmo diante de tudo isso, diante das circunstâncias, diante das dificuldades que não vão terminar, apesar que tem um hino que diz assim, vai passar, vai não, irmãos, pode passar aquela ali, mas volta outra. Eu sei que tudo isso vai passar, como diz o presbítero Oséias, propaganda enganosa. Isso é propaganda enganosa. Vai passar aquela dificuldade, mas vem outra. Aqui a vida é dificultosa, é a gente que está na igreja, quem está no mundo. É dificultoso. Irmãos, agora, semelhantemente a Abraão, que reconheceu a sua falta de vitalidade, Abraão também olhou para Sara e viu, ela já é uma senhora já. Ela não é mais aquela Sara que eu conheci, e já era estéril. Quando casei-me com ela, e após um período vi que ela era estéril. Mas, contra toda a esperança humana, de acordo com a ótica humana, com a visão humana, não existe a mínima possibilidade de eu ter filho mais. Da mesma forma, não existe a mínima possibilidade uma mulher, uma senhora que é estéril, nesta idade, ter filho. E ele reconhece isso. Mas ele, contra toda a esperança, ele creu. Irmãos, isso nós temos que termos como exemplo. Contra toda a esperança que sobrevier, que muitas vezes vem sobre nossas vidas, aonde nós muitas vezes nos enfraquecemos, aonde nós por inúmeras vezes nos entristecemos e pensamos que nada mais dará certo, aonde muitas e muitas vezes o que vem na nossa mente pode ter certeza que isso é o bicho que não é preto e que não tem chifre nem rabo e que eu não sei como é que ele é, nem quero saber. É Satanás que coloca que a melhor opção para nós é deixarmos tudo de lado e voltarmos às práticas que vivíamos anteriormente. Irmãos, que isso nunca aconteça, porque contra toda a esperança Abraão creu. Da mesma forma também temos que ter isso como exemplo, contra toda a esperança cremos que o Deus que começou a boa obra, o Deus que disse que Ele nos prometeu que um dia estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus está conosco. Nesses momentos de fraqueza, de tristeza, de angústia, onde os problemas cada vez mais se intensificam, Deus está conosco. Deus está do nosso lado, porque se Ele não estivesse, nós não estaríamos aqui. Satanás já tinha nos autodestruído. Sobretudo, irmãos, o Deus que chamou Abraão, e que nós fazemos parte dessa descendência que Deus o prometeu pela fé, é o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que nos guia, nos direciona, nos fortalece, é o mesmo Deus que, se nós perseverarmos como Abraão perseverou, contra toda a esperança iremos crer, e Deus irá nos suprir nossas necessidades. Agora temos, irmãos, que crermos. Mesmo assim não duvidou, versículo 20, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Mesmo assim, irmãos, reconhecendo a falta de vitalidade, reconhecendo que Sara era estéril e já era uma senhora de idade, mesmo diante das fraquezas
ele foi fortalecido em sua fé, por não duvidar, e deu glória a Deus, ou seja, glorificou o nome de Deus. Irmãos, quando nós passamos por tribulações, dificuldades, e nós perseveramos em Deus, nós glorificamos o nome de Deus. Por quê? Porque mesmo diante das coisas ruins que nos sobrevêm, nós não desacreditamos de Deus. Nós permanecemos, mesmo falhando, mesmo errando, nós permanecemos firmes na comunhão com Ele. E diante disso, nós damos glória a Deus. Versículo 21 diz assim: estando plenamente convencido de que, versículo 20 diz: mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ou seja, diante de todas as circunstâncias que cercavam Abraão, de cerca de quase 25 anos que Deus tinha feito a promessa a ele, e essa promessa ainda não tinha se cumprido, diante de todas as fraquezas que Abraão teve, apesar que, como expliquei, em um contexto geral, Abraão, ele se fortaleceu em Deus, Deus o fortaleceu, e ele deu glória a Deus, diante da falta de vitalidade dele, diante da falta de fertilidade da sua esposa Sara e da sua velhice já, da velhice de Sara, ele creu em Deus, estava plenamente, ou seja, totalmente convencido. A palavra plenamente tem um sentido de totalmente. Estava totalmente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, é diante disto que nós temos que colocarmos a nossa confiança. É diante de Deus. Eu preguei na última quinta-feira na congregação da Torre, e fiz a exposição daquela narrativa aonde 3 evangelistas, no caso Marcos, o Mateus, o Marcos e o Lucas, registram a história do cego, o filho de Timeu. E eu fiz a exposição no livro de Marcos, no evangelho que segundo Marcos registrou. E uma coisa, irmãos, que assim o texto ali vai nos mostrar, e que eu enfatizei muito, ou seja, que eu destaquei muito para que os irmãos viessem entender o texto, é a questão do cego, que era filho do Timeu. Ele já tem mesmo ele não tendo tido contato com Jesus, ele conhecia as escrituras que falavam acerca de Jesus. Por quê? Nós sabemos que lá no Antigo Testamento, desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, foi predito sobre a vinda de Jesus. Deus, ele predisse sobre a vinda de Jesus. E aquele homem cego, quando ele estava ali à beira do caminho, ele pergunta: quem é que vai passando, irmãos? Não se preocupe não, que eu não vou fazer igual esses pregadores que eu já escutei já o Hernandes falando, que eles leem um texto e fazem viagens
astronáuticas e vai, nunca mais volto no texto. Eu vou além do Hernandes. Eles não fazem nem viagens no espaço sideral, não. Eles fazem viagens loucas. As mentes dessas pessoas estão loucas, porque o que eles pregam é completamente destituído do que as Escrituras diz. Irmãos, e o que eu enfatizei, dei bastante ênfase, bastante destaque, foi a questão de quando ele estava lá à beira do caminho, e que ele ouviu aquela multidão passar, ele perguntou o que? Esse rapaz, se é Jesus de Nazaré. Ele de imediato, ele não perguntou mais nada. Ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, isso é muito forte. Isso aí realmente é muito forte. Por quê? Porque ele poderia perguntar, se ele não conhecesse: quem é esse Jesus? Que zoada é essa? Que barulho é esse? O que é isso que... Por quê? Não, tem uma multidão ao redor dele, e cerca, de acordo com os estudiosos, cerca de 15, de 10 a 20 mil pessoas, ou até mais. E por quê? O que esse homem tem? Senão ele curar. Mas será que ele cura mesmo? Mas não. Quando ele ouviu quem é Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele conhecia as Escrituras veterotestamentárias. Ele conhecia as promessas de Deus, preditas desde a lei, até o último profeta que profetizou cerca de 400 anos antes de Cristo, acerca do Cristo, do Messias, do Salvador do mundo. E quando ele falou: quem é Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que a multidão queria parar, mas ele continuava, ou seja, ninguém foi capaz de pará-lo, até Jesus parar. E como lembrei, uma vez pregando, eu falei: irmãos, tema da mensagem, um tema bem forte, né? Isso faz tempo. O dia que um homem fez Jesus parar. Aí eu peguei, li aquele texto e os irmãos ficavam: eita, que dia. E teve um homem que parou, o homem que parou Jesus, o cego Bartimeu, o cego filho de Timeu. Irmãos, então é muito importante nós conhecermos as Escrituras, muito importante, como aquele cego conhecia. Se ele não conhecesse, Jesus tinha passado, ele tinha perdido a oportunidade de, principalmente, converter-se a Cristo e ser curado daquela enfermidade visual. Da mesma forma, Abraão diz: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão, irmãos, não se enfraqueceu, porque Abraão estava plenamente, totalmente convencido de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Por mais que Abraão, irmãos, ele não tivesse absolutamente um versículo escrito em relação a Deus, ele, quando ouviu Deus falar com ele creu em Deus, ele acreditou na promessa de Deus. E as demais vezes que Deus apareceu a Abraão, Abraão continuou convicto em que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido a ele. Irmãos, que nós venhamos prestarmos mais atenção naquilo que Deus tem dito a nós, porque, irmãos, em meio às dificuldades que nos sobrevêm no dia a dia, a gente acaba, parece que, esquecendo de tudo, né? Porque a gente, por mais que a gente não abra nossas bocas e diga: não, eu não creio mais em nada, eu não creio mais no Evangelho, eu não creio mais em Deus, por mais que nós não dissemos isso, os nossos atos, as nossas atitudes, irmãos, isso nos denuncia que a nossa fé
ela é uma fé circunstancial, no máximo. Que nós venhamos, irmãos, sabermos que é importante sabermos, é importante conhecermos, é importante estudarmos, para sabermos que Ele, Deus, é poderoso para cumprir aquilo que Ele havia prometido a Abraão e cumpriu. Da mesma forma, tudo que Deus Ele prometeu nas Sagradas Escrituras, tanto veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, como também neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, Ele cumpriu na sua totalidade, com as minúcias, com suas minúcias de detalhes. Da mesma forma, Deus, irmãos, Ele vai cumprir também para conosco tudo aquilo que Ele tem nos dito. Se nós necessitarmos de algo, Deus há de nos dar. Se nós estivermos precisando, seja lá do que for, Deus há de ser aquilo ali. Irmãos, ninguém pense que Deus há de desamparar. Se nós precisarmos, irmãos, seja lá do que for, seja saúde, seja de proteção, seja de uma necessidade de emprego, seja o que for, Deus há de suprir, Deus há de fazer. Deus, irmãos, não vai nos deixar ao relento, não. Irmãos, quem nos chamou foi Deus. Quem nos chamou, irmãos, não foi agora, vai para os católicos, não foi Sebastião, não. Que está ali, apesar de ser musculoso e meio, parece que ele é fisiculturista, ele está ali, levou uma flechada e está corcundo. Quem nos chamou não foi Ana, não, lá de Bacamarte, não. Quem nos chamou foi Cristo, aquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Quem nos chamou foi Cristo, aquele que faz com que as coisas que existem, Ele faz as coisas que existem existir, sem necessidade de matéria. Irmãos, foi Ele que disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, elas ouvirão, reconhecerão e me seguirão. Foi Jesus que nos disse, irmãos, que aquele que vem a Ele, jamais Ele lançará fora, e nem o diabo poderá arrebatá-la das mãos de Jesus. Irmãos, sabe como é que é a gente nas mãos de Deus? A gente se obedecer a Deus, mesmo com todas as falhas que nós temos, é como que a gente esteja na mão de Deus, assim, de Cristo, e a gente passando, e como que o diabo, juntamente com os capetinhas, irmãos, vocês sabiam que tem umas visões que viram por aí, diz que tem uns diabos desse tamanho, assim, uns demôniozinhos, deixa eu ficar na frente da câmera, tem uns demôniozinhos desse tamanho, tem uns demôniozinhos, uns demônios não, aí tem uns demônios que Mirosmar falou que eles são uns cachorros, lá pro lado da Rua da Cruz. Deixa eu quieto, vê demônio em tudo no mundo, só não vê a bicharada nele, só não vê isso, deixa eu quieto. Irmãos, se nós obedecermos a Deus, nós estamos nas mãos de Cristo, é Cristo passando conosco assim, ó, e o diabo olhando, e o diabo doido para tocar em nós, e Cristo, irmãos, Cristo não necessita nem dizer: ei, fica aí, igual uma pregação que eu vi hoje, do filho da viúva de Naim, eu não vou chamar ele de expositor, não, fala sério, a pessoa que estava lá pregando, ele disse que quando Jesus chegou lá, aí foi uma briga espiritual de Jesus, Satanás e a morte, e Jesus falou: me dê, eu quero, ele é meu, esse jovem é meu, eu quero, e o diabo não, e a morte não. Aí, irmãos, eu não vou dizer com respeito aqui não, mas meu ouvido, não, eu acho que vocês já entenderam o resto, para escutar tanta bobagem não, é meu, e uma briga, irmãos, não tem essa briga não. Irmãos, Jesus é tão poderoso, que quando Jesus diz: ó, isso aqui vai acontecer, ele prediz lá no Antigo Testamento, o diabo é obrigado a ficar só olhando assim, ó, olhando acontecer na sua plenitude, na sua totalidade, e sabendo o diabo que não pode mover um grãozinho de areia para impedir, porque Jesus é soberano,
Jesus é soberano. Jesus é aquele que Pedrinho não leu aqui, que ele dará a sua vida espontaneamente. Ele deu a sua vida espontaneamente. Por que deu espontaneamente? Porque ninguém, soldado romano, ninguém tem a capacidade de tirar a vida de Jesus, mas ele diz: eu a retomarei de volta. É por isso que ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. É nesse Cristo, irmãos, que nós cremos. É nesse Cristo, irmãos, que nós servimos. Ou é a esse Cristo que nós servimos, irmãos. Tem pregador, irmãos, por aí, que se eles fossem num circo, ficava melhor do que estar na igreja pregando. Num circo. No circo de Genival. Genival era um senhor que tinha um circo lá que ia com um circo lá para a minha rua. 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras que lhe foi creditado como justiça, as palavras lhe foi creditado como as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Portanto, as palavras que foram escritas, as palavras que foi creditado a Abraão, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, ou seja, nos justificará, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Aí diz o 22 para concluir. 25. Ele, Jesus, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Quero concluir o sermão, irmãos, dizendo, mais uma vez, como por várias vezes, já disse na congregação da Torre, por várias vezes também, já disse aqui pregando, Jesus, ele foi entregue à morte por nossos pecados, ou seja, ele morreu por todos os pecados de todos os seres humanos, por todos e cada um dos homens, e ressuscitou para a nossa justificação. O que é que isso nos ensina? Que Jesus, ele quando foi crucificado, como nós temos aprendido, e o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso com muita eloquência, com muita verdade. Ele vai dizer que Jesus, ele substituiu, ou na verdade, todos aqueles cordeiros pascais, como o pastor Bosco disse aqui, quarta-feira que passou, todos aqueles cordeiros que Deus tinha dito a Moisés que deveriam ser sacrificados na Páscoa, e até mesmo quando os israelitas eles pecassem contra Deus, aqueles cordeiros tipificavam a Cristo, era um tipo de Cristo, está entendendo? Portanto, o que é que acontecia na Páscoa? O cordeiro era sacrificado no dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, o dia da expiação em Israel, onde 2 bodes, irmãos, eram sacrificados, os 2 tipificavam Cristo. O que é que acontecia? O sumo sacerdote, irmãos, ele antes de entrar no Santo dos Santos, ele entrava no local santo, porque existia 3 compartimentos no tabernáculo. Não sei se todos os irmãos aqui sabem, existia 3 compartimentos, existia o pátio, existia o lugar santo e existia o lugar santíssimo. O pátio,
o pátio ficava ali, podia entrar sacerdotes e levitas. Os levitas que auxiliavam os sacerdotes ali, no momento de sacrificar e também cortar ali os animais que eram sacrificados. E o sumo sacerdote entrava no lugar santo, oferecia um sacrifício por ele mesmo, porque ele era pecador. O escritor aos Hebreus vai dizer isso com muita eloquência. Depois de ele oferecer sacrifício, ele entrava com esse bode sozinho. Isso acontecia uma vez por ano. Ele entrava com esse bode lá no Santo dos Santos, sacrificava esse bode, colocava o sangue desse bode em cima do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e ali, irmãos, ele pedia perdão por ele e por todo Israel, por todos os pecados que ele e todo Israel tinha cometido durante o ano. Depois ele pegava o bode chamado Azazel, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele bode, ele orava a Deus e transferia os pecados, ali de uma forma simbólica, os pecados de de todos os israelitas, inclusive o dele, para aquele bode. Mandava aquele bode para o deserto, para um local solitário. As testemunhas de Jeová, erroneamente, juntamente com a igreja adventista do sétimo dia, diz que esse segundo bode era Satanás, ou seja, Satanás ajudou na purificação dos pecados. Isso é um equívoco, isso é um erro, isso é uma mentira. O que é que acontecia? Às 3 da tarde acontecia o sacrifício na Páscoa, e Jesus, irmãos, exatamente às 3 horas, como diz o profeta Isaías, como um cordeiro mudo, porque quem já viu a morte de um cordeiro ou de um animal, ele vai para o matadouro sem saber, ele não tem raciocínio, ele vai sem saber que vai ser morto. Só que Jesus sabia, e na verdade Jesus, ele decidiu morrer, e ele entrega-se a Deus, ou entrega-se a Deus como sacrifício vivo por nós, irmãos, e ele é morto por nossos pecados. Da mesma forma, irmãos, que o cordeiro era morto, todos os pecados da humanidade foram lançados sobre Jesus, no momento que ele estava ali prestes a morrer, prestes a dar a vida por todos e cada um dos homens. Quando Jesus, irmãos, ele ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita para a nossa justificação. Irmão, se Jesus tivesse morrido como ele morreu, e tivesse levado os pecados de toda a humanidade, mas não tivesse ressuscitado, nenhum de nós se salvaria. Por quê? Porque Deus tinha perdoado todos os pecados. Só que, como é que iríamos nos salvar se nós pecamos de novo? Quando Jesus ele ressuscita, ele aplica a sua justiça de ter cumprido a lei sem pecar em momento algum a todos quantos creem nele. É por isso, irmãos, que nós somos salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Jesus, ao morrer, levou todos os pecados da humanidade. Ao ressuscitar, Jesus, ele ressuscitou para a nossa justificação. E como disse o Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele é as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Isso, irmãos, não implica que todas as pessoas irão ser salvas. Todas as pessoas irão ser salvas. Não. O sacrifício que Cristo realizou no Calvário, executou, a expiação, como os teólogos chamam, ela foi para todos. Ela foi para todos. Agora só é aplicada naqueles que creem, naqueles que decidem seguir a Jesus. Um dos erros da Igreja Católica Apostólica Romana é crer que o batismo tem poder salvífico, e não tem. Um exemplo, para os católicos, a partir do momento que a criança se batiza, ela já tem poder, ela já é salva
por Cristo. Por quê? Porque o batismo tem poder salvífico. Isso é mentira. Diante disso, escutei hoje o pastor João Flávio Martinez, que é um dos maiores apologistas do Brasil, ele falando sobre os erros da Igreja Católica. E ele disse que quando era criança, o pai dele e a mãe, o pai dele hoje é presbítero, mas o pai dele e a mãe, para vocês verem a influência que tem essa cultura brasileira que nós carregamos. Ele disse que o pai e a mãe dele eram afastados do evangelho e ele tinha nascido. O que é que aconteceu? Ele disse que pegou uma doença lá e ficou à beira da morte. Aí ele não era batizado ainda, e o pai e a mãe eram afastados do evangelho. A mãe dele, aí nisso, ele disse que ele mora no interior de São Paulo, a mãe dele criava um monte de galinhas, e tinha um bicho comendo as galinhas. Aí a mãe dele disse com o pai, eu esqueci o nome agora, fulano, esse bicho que está comendo as galinhas é bem um lobisomem, e ele vai também comer o João, que ainda é pagão, é criança e é pagão. Então eu sei o que fazer. Aí pegou uma bacia, coloquei ele no local lá, pegou um monte de sal, jogou na bacia e batizou ele com sal. Aí ele disse, irmãos, além de ela não poder batizar, ela me batizou e batizou com sal, e me batizou criança. Olha que influência nós temos da cultura pagã. Olha que influência. Portanto, irmãos, que Deus em Cristo, Ele abra nossas mentes, para que possamos, cada vez mais, aprendermos da palavra de Deus. Peço aos irmãos que fiquem de pé,